Bom, Sil, muito obrigada. Silvana Balbo está aqui, diretora de marketing do Carrefour e uma querida, adoro. Sil, super bem-vinda, muito obrigada por esse momentinho aqui para a gente conseguir bater um papo. Porque eu Eu que imagino, agradeço, Jô, pela oportunidade. Fiquei super feliz com o convite. imagino Uma que você está delícia numa conversar com loucura. você. Super loucura, né? Varejo alimentar, a gente está desde o começo enlouquecido, mas é sempre um prazer, assim, fazer esses breaks, poder bater um papo mais descontraído, dá até, assim, uma leveza de espírito. Essa é a ideia. E assim, a ideia é exatamente fazer um bate-papo e ouvir um pouquinho mais dos inside informations, assim, dos bastidores dessa maluquice que a gente está vivendo aí nos últimos 3 meses, de forma a já ter, a gente fala que tem até fases, né? Já temos fases, tem o primeiro momento, o segundo momento, a gente já está assim, já está, quem assiste série sabe que a gente já está ali pela quarta temporada, né? Tá, Com já, certeza. já muita coisa já veio. E assim, a ideia é o Clube de Criação aproximar de fato essa indústria criativa das pessoas de marketing que estão aí decidindo e enfrentando tudo isso e como que vocês estão contando com seus parceiros dentro da comunicação, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Daí, evidentemente, como eu também já sempre falo, não sou exatamente uma entrevistadora, então eu trago colinhas e tal, tem aqueles momentos roubar no jogo. E, bom, então eu vou começar com o seguinte. Bom, serviços essenciais significa que você não parou. Significa que muitos dos seus caras, você está aí, você falou que você está no interior, você Uhum. está aí de São Paulo, mas muitas áreas dentro do Carrefour, eu imagino que tenham seguido de alguma forma. Então, essa primeira parte, vamos começar lá do início. Como é que vocês fizeram logo no começo? Olha, explodiu o negócio, você já sabia que estava vindo, porque chegou na França primeiro, vocês são franceses, então imagino Uhum. que já algumas coisas, a onda, alguém anunciou o tsunami, e, e o que veio primeiro? O que fazer primeiro? Foi muito isso, né? Eu até brinco com o nosso time, né, do Carrefour, falando assim, começou numa sexta-feira 13. Foi exatamente dia 13 de março que a gente deflagrou o começo da pandemia aqui no Brasil. E a gente já vinha monitorando desde o comecinho de março, dos primeiros dias. A gente tem muito contato com os outros países, a gente tem heads que são de outros países, né? Então o presidente do grupo aqui no Brasil é francês, o que ajuda muito, né, nessa troca de informação, querendo ou não, ele era o presidente da operação francesa há 3 anos atrás. Então conhece todo mundo, tem uma fluidez muito grande de contatos lá dentro. E os outros níveis também, né? O próprio marketing começou a alertar a gente sobre o que estava acontecendo, e aí a gente usou como principais benchmarks a França, a Itália e a Espanha, que já estavam mais avançadas na pandemia. A gente começou a trocar informações com eles, tanto do ponto de vista de comportamento do cliente, para entender qual foi essa primeira reação, qual foi a correria para as lojas. E aí, assim, eu tenho até brincado, né? O desespero do papel higiênico. O que foi aquilo, a corrida das pessoas para a loja, achando que o papel higiênico ia acabar. Mas E a é gente até louco, foi... porque lá fora teve problema de abastecimento, mas aqui nunca teve. Aqui nunca teve. Mas olha só a vantagem que a gente teve, né? Como a gente estava atrasado, entre aspas, na pandemia, a gente conseguiu se precaver até junto com os fornecedores, porque a gente já sabia que a primeira correria, o desespero, era por coisas essenciais. E o papel higiênico ele está inserido nessa cesta, né, de produtos que não podem faltar. Então, o primeiro desespero foi esse: abastecer a despensa de casa, conseguir garantir esses itens que são muito essenciais, até para a gente não perder a dignidade, né, no nosso dia a dia. Então, o que aconteceu, em primeiro lugar, foi essa corrida. A gente percebeu um desespero das pessoas indo para a loja, fazendo compras enormes, né? Eu mesma ia na loja, fotografava e mandava para o pessoal da matriz, falando, gente, olha o tamanho desse carrinho, com pacotes e pacotes de arroz. Cheguei a ver carrinho lotado de Coca-Cola, porque cada um também tem o seu essencial, né? Então, e aí a gente começou
a se espelhar. Do ponto de vista de categorias, a gente se espelhou muito no que aconteceu nos países da Europa. Então, a gente conseguiu colocar pedidos de compra muito mais reforçados para essas categorias. A gente conseguiu abastecer as lojas e a gente fez um esquema de guerra para não faltar na gôndola, porque não adianta estar no estoque da loja e não estar na prateleira. Claro. Para alguns produtos, a gente teve que limitar. A gente chegou ao ponto de limitar a quantidade para não deixar faltar para todos os clientes que quisessem, né, aquele tipo de produto e para não ter abuso. Álcool gel, né? Álcool gel sofreu esse... Álcool gel, assim, não tinha como a gente garantir a quantidade que estava sendo demandada pelos clientes. Então, até pouco tempo atrás, eu não sei se a gente já liberou, mas, por exemplo, a última vez que eu comprei no próprio Carrefour aqui em Ribeirão, eram 2 unidades por pessoa, né? E ponto. Porque realmente a indústria do álcool gel, ela nunca podia imaginar esse pico de venda que ela teve, né? Eu nem lembro agora a proporção, se é 8.000% mais, é um negócio que são muitos dígitos na conta. Agora, os outros itens de cesta básica, a gente conseguiu fazer muito esse trabalho. Só para você ter uma ideia, dentro do time de logística, eles criaram categorias Covid. E eles criaram um monitoramento separado, uma negociação com o fornecedor separada, para a gente poder garantir novos estoques para as lojas com muito mais frequência. E a mesma coisa a gente fez com a nossa marca própria. A marca própria também tem itens muito essenciais, né? Tem leite, tem arroz, tem feijão, tem açúcar. E aí a gente juntou categorias Covid com marca própria para conseguir garantir que pelo menos nessas nada ia faltar. Uma coisa que eu acho que também aconteceu, né, de forma bem sincronizada, conforme a gente foi fazendo o movimento da logística, a gente também foi colocando nos grandes canais de comunicação, inclusive na TV, que as lojas iam continuar abertas, que as pessoas isso que eu ia te perguntar, porque nesse momento assim, eu acho que a primeira coisa que as pessoas pensaram é, peraí, mas o que vai continuar funcionando que é absolutamente essencial, né? Então, comunicar Exatamente. isso... Então, e até dar essa tranquilidade. A gente sentiu muito na pele, né, como serviço essencial, que a gente tinha um papel de tranquilizar a população. O fato da gente estar informando as pessoas, olha, a gente vai continuar aberto, não vai faltar nada para ninguém. Isso até ajuda o próprio governo a gerenciar a contaminação e a pandemia, porque no meio de tudo isso, a gente tinha que gerenciar a aglomeração. Então, quanto mais as pessoas fossem para a loja numa reação desesperada de se abastecer, pior seria para todo mundo, né? Então, acho que a gente foi sincronizando os movimentos que a gente foi fazendo. Num primeiro momento, a questão do abastecimento, super importante. Junto com isso, a gente começou a beber muito na fonte da Europa para saber quais eram as providências que a gente deveria tomar dentro das lojas. E a gente conseguiu se antecipar muito. Então, por exemplo, enquanto ninguém ainda estava fazendo isso, a gente já tinha placa de acrílico na frente de caixa para separar, para não ter contato direto entre o nosso funcionário e o nosso cliente. A gente começou a demarcar na loja a distância que as pessoas tinham que manter uma das outras. Então, assim, a gente conseguiu fazer muita coisa de forma antecipada, porque a gente sabia quais eram os movimentos que os europeus tinham dado e que deram certo, e que foram muito bem sucedidos. Então, álcool gel, foi uma parafernália. Tem horário para as pessoas mais velhas? O que a gente pensou, na verdade, foi o seguinte: se a gente faz um horário só para eles, primeiro que teria que ser super cedo de manhã, 6 horas da manhã. E aí a gente foi ouvir alguns clientes mais idosos, eles falavam, gente, pelo amor de Deus, vocês podiam... Primeiro, né, a gente deu preferência para eles no nosso e-commerce, a gente achou que isso era muito mais serviço do que ter um horário exclusivo, que fosse super cedo de manhã. A gente também aumentou caixas preferenciais em todos os nossos formatos. Nos formatos menores, 100% dos caixas viraram preferenciais. Então, uma vez que o idoso entrasse na loja, ele tinha a garantia de ser atendido primeiro. Legal. E a outra coisa que a gente acabou criando, e aí eu acho que é uma coisa curiosa, né? A gente fez um sprint de inovação para pensar em iniciativas que poderiam minimizar os efeitos da pandemia na vida das pessoas. E boa parte das iniciativas tinham a ver com idosos. E 2 delas, eu acho que elas foram muito fortes e elas vingaram muito, que foi o televendas. Então, assim, imagina para uma pessoa que nunca usou um e-commerce, ela tem que fazer uma compra de alimentos online. Então, o que a gente fez? A gente pegou toda a nossa central de atendimento, nas praças em que a gente opera o nosso e-commerce, que entrega em domicílio, a gente tem lá o atendente, ele vai fazendo uma compra guiada, junto com o idoso.
Então, isso rompe, né, a barreira dele comprar online, porque a compra está sendo feita pelo atendente, ele vai pedindo aquilo que ele quer, o atendente oferece as opções de marca que tem, qual é o preço e tudo mais, e se o idoso quiser e tiver um pouco mais de familiaridade, ele até vai fazendo a compra sozinho, mas o atendente vai dando todo o passo a passo para ele com as instruções. Então, o televendas... Quase a parceria com o Rappi que vocês fizeram também, né? Porque o Rappi também tem isso, você vai falando com o cara, mas aí para os mais velhos é muito mais difícil, né? Já é difícil o e-commerce. Imagina você ficar ali tendo que responder o cara do Zap, olha, tá faltando essa marca de feijão, pode ser essa? Uhum. Então, assim, esse foi um serviço que a gente criou a toque de caixa. Em menos de uma semana, a gente criou e implementou no nosso saque. E a gente também implementou nas lojas físicas. Então, formatos menores, como é o caso do Market, do Express, que são lojas de proximidade, eles criaram seu próprio televendas. Então, tem um telefone da loja, onde o idoso pode ligar e a gente entrega em domicílio. Então, assim, coisas que a gente, talvez, se fosse numa situação normal, a gente não ia conseguir rodar um sprint, gerar 60 ideias e implementar 15 delas em menos de 2 semanas, que foi o que acabou acontecendo. Então, eu acho que, assim, a pandemia, e você deve ter sido impactada, né, por aquela brincadeirinha do WhatsApp, que era o que acelerou a transformação digital na sua empresa? Sem dúvida, né? Eu acho que muitas coisas a gente já tinha no nosso roadmap, mas a gente fez acontecer de uma forma muito mais acelerada por conta da pandemia, né? Eu acho que é inegável. E eu acho que é legal até a gente olhar com essa perspectiva de copo meio cheio, porque a gente está vivendo isolamento, a gente está vivendo uma super crise política, tem muita coisa ruim acontecendo dentro da pandemia, né? Dentro do clima da pandemia. Mas eu acho que dá também para a gente explorar as coisas positivas. Uma outra que também tem a ver com idosos, a gente viu a solidariedade, né? Então, pensando, você falou das séries, né? Acho que se a gente for falar, o primeiro momento foi desespero, abastecimento. O segundo momento, a gente já começou a ver, e eu até brinquei outro dia, né, que o primeiro momento, acho que ele foi individual, ele foi egoísta, né? Eu tenho que garantir o meu e dane-se se não vai ter para os outros, né? Então, a gente viu esse desespero das pessoas e uma reação mais exagerada, tentando se autoproteger. A segunda fase, ela já veio com uma onda de solidariedade, né? As pessoas começaram a sair do seu casulo, começaram a olhar um pouco em volta e falar assim, peraí, mas eu também sou um privilegiado, né? Eu não sou um grupo de risco, eu tô aqui na minha casa, tem tudo na minha geladeira, já entendi que tem outras maneiras de eu fazer compra, mas tem pessoas que estão contaminadas, ou tem pessoas que são idosas e não deveriam se expor. E aí, uma das iniciativas que a gente criou é o que a gente chamou de ajude seu vizinho. Chega alguém descabelado no meio da gravação, esse é o Felipe, gente, meu companheiro de bordo. Então, a gente criou o hashtag Ajude Seu Vizinho, que é um guia para as pessoas que começaram a colocar aqueles bilhetinhos, né, no elevador do prédio, querendo ajudar alguém, se colocando à disposição, para que a gente pudesse conectar quem estava a fim de ajudar com quem estava precisando de ajuda. Que surgiu da conversa, né? Porque tem muitas coisas, eu acho que a gente bebeu, e eu ia falar sobre isso, você sempre fala sobre o quanto o Carrefour teve que se reinventar na coisa de beber os dados e saber o que fazer direito com eles da melhor maneira possível, porque a gente sabe que o e-commerce no Brasil sempre foi... chegou outra visitante. O e-commerce no Brasil sempre foi relativamente pequeno, visto como uma oportunidade para uma classe mais alta, mais privilegiada, porque no começo quem tinha e-commerce eram os grandes eram supermercados considerados mais caros. Bom, você você passou 10 anos no seu concorrente. No GPA. Então, você sabe bem que começou ali no sentido de era mais fácil usar, você não se importava, parecia que era mais caro justamente porque era pela internet, né? Então a sensação aliás era, porque os preços, os valores não eram iguais, os valores da internet eram diferentes dos valores das lojas, né? Coisa que você acabou, por exemplo, no Carrefour, que você compra na loja, você vê no seu e-commerce. E essa coisa dos dados, de como usar,
também vai para a comunicação, né? Porque, por exemplo, esse exemplo que você deu do vizinho nasceu de uma matéria, né? Que é um garoto que deixa um bilhete se oferecendo para fazer as compras para um velhinho e vira manchete, né? Exatamente. Então, Não, e a gente fez, Jô, o processo foi muito esse, muito né? Eu acho que tem dois ganchos aqui para a gente explorar. Eu acho que tem uma coisa de redes sociais. Eu isso. nunca usei tanto o monitoramento de redes para nortear a nossa tomada de decisão. Então, só para você ter uma ideia, a cada passo que a gente dava, a cada filme que a gente colocou na televisão, o meu melhor termômetro vinha do monitoramento de redes, de social listening, de saber como é que repercutiu, quais foram os comentários, quantos negativos, quantos positivos, o que as pessoas ainda estavam questionando. Então, quando a gente falou, as lojas vão continuar abertas, as pessoas questionavam, mas vai ter produto? Então, no próximo comunicado, a gente vinha e falava, tem produto para todo mundo, mas vamos usar o bom senso, compre apenas aquilo que você precisa, lembre que outras pessoas podem ficar sem. Então, assim, cada passo que a gente foi dando, a gente foi norteando de acordo com aquilo que a gente estava escutando nas redes sociais. Para mim, teve um papel fundamental. A gente tem no Carrefour, obviamente, outras ferramentas de monitoramento e de pesquisa que a gente faz de forma recorrente, que é o barômetro, que é o NPS, que é medir satisfação total, que por sinal nunca foi tão alta, né? Você imagina que assim, o fato da gente ter garantido e assegurado a questão da higiene e a proteção dentro da nossa loja aumentou absurdamente o nível de satisfação com a nossa marca. Então você vê que aquilo que realmente é essencial tem um valor enorme dentro da equação das pessoas nesse momento. Depois, né, eu falei, acho que o primeiro momento foi indivíduo, abastecimento. O segundo momento teve essa coisa do despertar da solidariedade e veio também junto com uma onda de boom do nosso e-commerce, né? Então, assim, a procura exagerada pelo e-com. E aí, assim, dividindo um pouco, você falou, né? Vamos falar de bastidores. Quais sempre foram as barreiras de entrada do e-commerce, né? As pessoas têm muito medo de comprar produto perecível. Elas não confiam, elas não querem delegar a escolha da batata, do mamão. A pessoa não vai me mandar o mamão no grau de maturação que eu gosto. E se ele tiver amassado? E se minha verdura chegar murcha? E se a carne ficar muito tempo fora da refrigeração? Então, assim, existia um receio muito grande de comprar esse tipo de produto. Com a pandemia, essa foi uma das barreiras que foi super quebrada. O que a gente está vendo agora na composição de cesta do nosso e-com é que ele, de fato, virou um supermercado. Né? No passado, as pessoas compravam muito mais aquilo que não era perecível, que a gente chama de mercearia, né? Então, enlatado, produto de limpeza, até toda a parte de bebidas, mas raramente compravam um perecível que fosse mais delicado, mais sensível. E o que a gente está vendo agora é que não. A gente virou, de fato, um supermercado online. A segunda barreira, que você colocou super bem, é essa leitura ou até um paradigma de que comprar online é mais caro, no caso de alimentos. E realmente o Carrefour, desde o começo, né, na nossa proposta de valor do e-com, a gente queria garantir a mesma qualidade, o mesmo preço e o mesmo cuidado que a gente oferece na loja física. Então, o preço era uma condição sine qua non para a gente operar o nosso e-com. E aí eu acho que a pandemia, ela ajudou muito a gente a trazer clientes novos. Então, a gente teve um boom de clientes novos. Para você ter uma ideia assim, de proporção, a gente triplicou o volume de pedidos que a gente tinha em média até janeiro, fevereiro. A gente triplicou em março, depois em abril. A gente agora está com um percentual de 3,5 vezes o volume que a gente tinha se a gente comparar com o ano passado. Só que, graças a Deus, né, a gente teve uma sorte e acho que foi uma decisão muito acertada também do Carrefour. A gente já vinha investindo em toda a infraestrutura que é necessária para operar um e-commerce, que via de regra hoje, né, você falou de Rappi, que é um super parceiro nosso, a gente criou dentro das nossas lojas, onde a gente tem o e-com, um espaço físico que é dedicado para o e-commerce. E isso ajuda muito na eficiência do processo de selecionar os pedidos, separar os pedidos para poder mandar para casa dos clientes. E o Rappi também é fundamental, né? Porque a pressa das pessoas agora é outra, né?
é outra. Então, assim, a gente já tinha se estruturado até o final do ano passado para conseguir fazer isso acontecer. Então, eu acho que tudo isso ajudou demais o Carrefour a dar conta desse volume. E aí a gente também foi monitorando os prazos de entrega, né? Comparando o nosso nível de serviço com os nossos concorrentes. Em alguns momentos a gente chegou num pico, né, de pedidos que o prazo de entrega chegou a ser 5 dias, 7 dias, que é um prazo extremamente longo. E depois a gente foi conseguindo normalizar isso e hoje a gente opera com 1, 2 dias de lead time, né, de entrega, que é um prazo super aceitável para o momento que a gente está vivendo. Isso sem contar... em compras grandes, né? Principalmente em compras grandes. Sem contar que, assim, tem sido uma oportunidade enorme para a gente disseminar todas as maneiras de comprar, né? Até então, era muito prioritária a compra em loja física. A partir de agora, você pode comprar pelo site e receber na sua casa, você pode comprar pelo site e retirar no drive da loja. A gente dá as duas opções quando o cliente está fazendo a compra, quando ele coloca o CEP, a gente disponibiliza se tem drive ou não tem, que também é uma opção conveniente na pandemia, que ele não tem a exposição dentro da loja física. E tem muita gente que não tem gente dentro de casa para receber, né, o pedido, pessoas que continuaram trabalhando, por exemplo. E tem os nossos parceiros. O Rappi é o principal deles. A gente vem trabalhando também com outras alternativas, mas isso tem crescido muito. Então, eu até brinco com o head do e-commerce, falo, cara, não precisava criar um vírus global para alavancar seu negócio, né? Porque, assim, nada podia crescer tão exponencialmente o e-commerce como o corona. Porque você é obrigada a usar, né? E você cria uma jurisprudência, que eu falo, porque, assim, agora... E eu acho que algumas coisas, a partir de agora, porque eu acho alguns comportamentos do brasileiro, como pesquisa de preço, por exemplo, isso não vai mudar. Mas se tornou mais fácil, inclusive, fazer essa pesquisa de preço. Porque a partir do momento que você tem mais ou menos, ou quase sempre, o melhor preço na internet e na loja física, significa que você consegue ter acesso às ofertas de um modo... Isso muda tudo dentro do... Muda tudo. E aquilo que você falou, né? Então, assim, a gente congelou, por exemplo, o preço de 200 produtos da marca própria. Eu vi. Que a gente não... fizeram São as marcas próprias. E aí são as marcas próprias, pegamos lá uma lista essencial de produtos e aí a gente fez esse congelamento e não fazia sentido ele estar só na loja física. Então, quando você entra no site, você consegue ver todos os produtos que estão com preço congelado, eles estão super competitivos, porque você imagina que a gente congelou produtos que estão exatamente sofrendo inflação de preço, né? Claro. Onde teve uma disparada de preço. Então, isso para o cliente é um baita de um serviço, né? E uma outra coisa que a gente foi percebendo na linha do tempo é assim, num primeiro momento, a preocupação total era com segurança, higiene e abastecimento. Num segundo momento, veio essa coisa deixa eu pensar no outro, coletivo, solidário e tal. O terceiro tema que veio para a mesa foi preço. E por que o preço veio, né? Não só acho que pela inflação de alimentos essenciais, mas também porque as pessoas começaram a ficar sem renda. Então, aquela manicure que depende do dinheirinho ali do dia a dia, ou aquela diarista que passou a não poder trabalhar, imagina a situação dessas pessoas. E aí elas começaram a olhar muito mais para a questão do preço, porque o pouco do dinheiro que elas ainda têm guardado precisava render. Então, acho que o terceiro tema que veio muito para a mesa foi o preço e foi essa a iniciativa que a gente lançou para ajudar as pessoas a mitigar o efeito da inflação e também da pandemia. Você sabia que até para usar o cartão de solidariedade, né? O cartão do... Abrimos. A gente abriu e, assim, a gente vem divulgando bastante, até de uma forma didática para as pessoas, porque existe uma super confusão, né? A gente fala, você pode usar o auxílio emergencial na nossa loja física. As pessoas falam, não, mas se eu sacar o dinheiro, é óbvio que eu posso usar no Carrefour, né? Mas o fato é que não, a gente conseguiu colocar nas nossas lojas a maquininha que recebe o pagamento via cartão virtual da Caixa, né? Então, esse é o benefício. Você nem tem que sacar, não tem que ficar na fila da Caixa, você simplesmente tendo o app, você consegue gerar o seu cartão virtual e a gente recebe o pagamento através desse cartão. Então, também é uma outra maneira de ajudar as pessoas. E o que a gente tem tentado mostrar é assim,
como é que você faz esses R$ 600 renderem numa compra no Carrefour? O que dá para comprar com R$ 600? Até para a pessoa tentar garantir um abastecimento do mês inteiro, porque muitas vezes vai ser aquele o dinheiro que ela vai ter para o mês todo, né? A única fonte de renda da pessoa que está recebendo. Então, esse apoio, essa parceria e esse estar junto, né? A cada passo, a cada movimento que a gente foi vendo de comportamento, a gente foi lançando novas iniciativas para mostrar que a gente está percebendo, né? Qual é a dificuldade e quais são as oportunidades para a gente também. E esse, foi muito isso. Esse dedo no pulso para saber exatamente tudo e ir acompanhando essas etapas todas, também trazem algumas oportunidades de mudança de comportamento, né? Porque, por exemplo, em relação à comida, nunca se cozinhou tanto e nunca tanta gente teve que cozinhar, né? E aí, eu estava, inclusive, agora estava falando dos 45 anos do clube e tal, fui fazer uma entrevista com um jornalista que falou para mim, olha, eu tenho que fazer agora a entrevista com você, porque meio-dia eu preciso parar, porque eu preciso preparar a comida do meu filho, que tem a idade do seu, 6 anos. E aí eu falei, não, tranquilo. É outra vida, né? É outra rotina. E as pessoas aprenderam a fazer, e alguns estão gostando, e outros estão descobrindo. Então, tudo aquilo, acelerou tudo aquilo que a gente já vinha falando, que já era uma discussão lá atrás em relação ao compromisso, por exemplo, de trazer uma comida mais saudável. Essa discussão voltou um pouco, assim como voltou muito a coisa do conteúdo, né? De coisas para você assistir, e em relação a conteúdo, que eu acho que é o que muita gente pode pegar esse gancho para fazer coisas incríveis nesse momento em que está muito mais conectado com o seu consumidor. O que vocês têm feito? Olha, até pegando os temas que você jogou aí na mesa, né? Então, por exemplo, cozinhar em casa, a gente tem dado muitas dicas, como a gente tem Cybercook, que está dentro de casa, né? Uma startup que a gente comprou no final do ano retrasado. A gente vem usando muito Cybercook para dar esse tipo de dica para as pessoas. Então, a gente tem receitas que são práticas para quem nunca pegou numa panela. A gente tem custo por receita e por porção, para você que quer economizar. Através de Cybercook, você consegue ver o que você faz com o que sobrou. Então, assim, para evitar totalmente o desperdício, né? Usar todos os ingredientes na totalidade. Bolinho de arroz do risoto que sobrou no dia anterior. Aqui sai bastante. Total. Então, assim, eu já te vi, nunca mais, né? Então, você vai... A gente tem falado também muito sobre alimentação saudável. Existe uma preocupação muito grande das pessoas de aumentar a imunidade, né? Então, eu não quero me contaminar, o único jeito de não me contaminar é manter o meu corpo super, né, vitaminado, turbinado, com pH neutro, reza a lenda que isso ajuda o vírus a não entrar. Então, assim, a gente vem dando muitas dicas sobre isso. A gente não entra num conteúdo técnico, a gente acha que não é nosso papel ir para um lado médico. Até em relação à nutrição, a gente garante assim, o mínimo de informação, mas a gente não entra numa tecnicidade que depois a gente não vai conseguir depois dar continuidade na conversa. Mas a gente presta, sim, esse tipo de serviço. O que a gente está vendo, Jo, é que nos outros países, né, que estão mais na frente, essa é uma tendência que permanece. Porque as pessoas, primeiro, tem algumas que passam a curtir a história de cozinhar, então vira realmente uma coisa que elas incorporam, talvez não todos os dias, mas com muito mais frequência do que elas faziam antes. A preocupação com a saúde, ela continua. Então, por exemplo, qual é um indicador que a gente percebe através das nossas vendas que realmente a coisa está mudando? Um aumento de consumo de produtos frescos, produtos naturais. Então, assim, tudo aquilo que a gente chama de FLV, que é frutas, legumes e verduras, e mesmo as carnes, né, as fontes de proteína, elas crescem demais. Porque as pessoas, quando elas vão cozinhar, não é todo dia que você vai fazer uma fritura, uma comida trash, né? Você vai buscando também alternativas, até para não engordar tanto nesse período de confinamento, até para se proteger da própria doença. Muita coisa de comportamento, não só em relação à comida, né? A comida fala da coisa do eu não posso ir para o hospital agora, então deixa eu pensar na minha alimentação, como é que eu faço isso melhor.
Uhum. Também traz a história da obesidade, que é meio... Assim como a ginástica veio junto, né? Porque tem essa coisa de, não posso engordar e tal. Mas teve outras coisas também muito que tudo está meio ligado ao supermercado. A limpeza, você ter que lavar sua roupa, coisa que você não fazia, passar a sua roupa, e ter um contato dentro de casa que você uma vivência dentro de casa que você não tinha, né? Então, assim, a gente eu falo que eu executivo. brinquei que eu fui apresentada para minha máquina de lavar roupa na pandemia. Nunca tinha usado. Tá vendo aí? Exatamente, é disso que eu estou falando. Tem uma série de coisas que você simplesmente delegava. E, assim, tem que descobrir como lidar com elas nesse momento. E aí, você falou um negócio que eu já ia te perguntar, que era o que fica, né? O que será que fica? Porque eu realmente acredito que vai ser o E, né? Não vai ser uma coisa ou a outra, vai ser E durante muito tempo. Mas algumas coisas eu já vejo pessoas dizendo que não querem mudar nunca mais. Então, assim, primeiro que a saída de casa não vai ser uma saída de casa, amanhã eu posso sair de casa. Vou trabalhar 2 vezes por semana, mas aí tem um rodízio dentro da empresa, aí na outra semana X pessoas. Eu acho que vai ser uma coisa mais, pelo que eu estou vendo, mais lenta. Bem gradual. Uns vão pra gente trabalhar também. 3 dias em casa, 2 na empresa, ou só vai para a empresa quando tiver reunião, até a gente ter uma... Então, a relação com a casa virou, e com o tempo, né, ficou uma coisa que eu acho que vai durar muito tempo. Agora, em relação ao e-commerce, essa é a minha pergunta. A gente tinha 5% de e-commerce no Brasil, é pífio. Em relação à comida, acho que é pior, né? A alimentos. Era. O dado que a gente tem, até o final do ano passado, o que se comprava de alimentos através de e-commerce era 0,5% da venda. Nada, quase traço, né? Eu brincava que era um semi-traço, assim, quase. E agora, não. A gente já vê que ele começa a representar muito mais dentro da nossa própria venda. Ele já começa a ter uma pujança, né? E até uma proporção dentro dos nossos volumes que realmente se torna muito mais significativo. O que a gente está percebendo de comportamento de compra, né? Que deve ficar, e aí falando primeiro de maneira geral, a gente acha que as pessoas adquiriram um hábito de planejamento das compras que deve permanecer por algum tempo. Por quê? Porque, como você falou, a volta ela vai ser gradual. As pessoas vão continuar evitando ir várias vezes no supermercado, que é o que está acontecendo agora, né? Quando a gente olha, por exemplo, o que aconteceu com os nossos tickets, quando a gente olha as nossas vendas, as pessoas estão fazendo menos compras, né? São compras menos frequentes, só que com um ticket muito mais alto. Porque quando você vai, você quer resolver a sua vida. Então, você compra tudo, você se abastece para ir de novo só dali muito tempo depois. Então, a gente acha que esse é um comportamento que ele deve continuar, porque as pessoas vão ter que continuar evitando o contágio, elas vão continuar concentrando em poucas compras aquilo que elas precisam e em poucos lugares. Só para você ter uma ideia, né, antes da pandemia, as pessoas chegavam a mixar 8 canais diferentes para fazer compras de alimentos. Durante a pandemia, isso foi para 3, no máximo 3. Tem gente que está concentrando num lugar só. E a gente até tem uma vantagem. No hipermercado, você tem de tudo. Então, por exemplo, outro dia eu precisava comprar folha de sulfite para imprimir a lição das crianças, para eles poderem fazer, e eu precisava fazer a compra de alimentos. Então, o hiper, ele resolve a sua vida, né? Tanto no alimentar quanto no não. Se eu precisei comprar uma meia, porque eu vim para o interior com uma mala minúscula. Então, assim, a gente quase que se reinventou durante a pandemia, no formato hipermercado. Mas essa questão do planejamento, de fazer compras maiores com menos frequência, a gente acha que deve se manter. Em relação ao e-commerce, é super curioso, a gente tem recebido muitos depoimentos de pessoas que têm parentes que são idosos, que nunca tinham usado o serviço, e mesmo eles falam que, como eles tiveram uma experiência muito boa, é muito conveniente, foi muito agradável não ter que ir na loja e receber tudo bonitinho em casa, que eles vão aderir. Então, o que a gente imagina é que esse boom que a gente teve do e-commerce trouxe muitos clientes novos e que parte deles vão virar clientes recorrentes. Aí aqueles clientes...
Tem uma curiosidade aí, né? Porque o grupo de risco é o grupo que mais frequentava, era o grupo mais que menos ligado à tecnologia. Então, o grupo que menos pode sair, ele foi obrigada a se conectar e descobrir outras coisas. Isso não é fácil, né? Mas é uma reinvenção para eles também em várias áreas, né? Pô, quem não gosta de fazer supermercado, né? Eles era quase uma programação, né? Assim, fazer supermercado é uma aplicação que você tem, se arrumava, passava um perfume. Eu lembro que assim, na minha vida passada, a gente chegou a cogitar ter uma assistente na loja só para conversar com os idosos, para ser como se fosse uma hostess. Para se dedicar a esse público, porque realmente eles são muito fiéis e eles tinham o hábito de fazer compras muito frequentes, né? Então, quando eles têm uma loja perto de casa, eles vão praticamente todo dia, ou um dia sim, um dia não. Conversa com as pessoas, troca uma ideia. A verdade é que a vida acaba ficando muito solitária, né? Exatamente. Então, assim, essa é uma das coisas que a gente acha que vai ficar. Uma outra coisa que, infelizmente, não dá para ignorar é que, como a gente vai ter uma retração muito importante de PIB, né, o impacto no bolso das pessoas vai ser muito grande. Então, a gente tem já em vista tudo que a gente vai poder fazer para ajudar as pessoas a atravessarem essa fase, gastando menos, economizando muito, muitas vezes prevendo aí algum trade-down de marca própria é uma super alternativa, né? Então, a gente tem estimulado as pessoas a experimentarem os nossos produtos, porque eles têm um ótimo custo-benefício, então ela pode ser uma alternativa, mas tudo aquilo que puder ajudar as pessoas a fazerem esse dinheiro render, eu acho que vai ser extremamente bem-vindo e pertinente. E a outra tendência é um pouco daquilo que eu comentei, né? Da alimentação mais fresca, mais saudável e a manutenção desse hábito de cozinhar em casa. Uma das coisas, assim, que eu acho que talvez sejam um pouco mais filosóficas, mas que a gente tem se questionado, é o quanto esse olhar sobre aquilo que é essencial, aquilo que realmente importa, aquilo que realmente você precisa para viver, o quanto isso vai permanecer, né? Então, se isso vai mudar o padrão de consumo das pessoas, se elas vão consumir menos produtos e categorias que são mais supérfluas, porque como nesse momento a gente está vendo que precisa de muito pouco para viver, se isso realmente vai ser um comportamento daqui para frente. Eu acho que ele vai acabar se somando também com crise e recessão, onde elas vão ser obrigadas a manter esse hábito de consumo só essencial, meramente essencial, mas eu acho que também, mesmo para quem não tiver uma escassez tão grande de recursos, eu acho que é uma coisa que deve permanecer por algum tempo. Porque tem uma parte psicológica na comida que é muito forte, né? É a última coisa que você abre mão em prazer, né? Em poder dar este prazer para alguém da sua família. Sempre que você pode, é a primeira coisa que você vai, a não ser que você esteja realmente no último momento de coisa, você quer fazer um bolo para o seu filho, você quer fazer, você sempre tem essa coisa do alimento tem uma coisa emocional, você dá um iogurte ou uma alimentação, então são fases, nessas fases muito difíceis também tem uma coisa que está relacionada à comida. Deixa eu te perguntar uma coisa, voltando um pouquinho para a comunicação, para a indústria nesse momento, algumas parcerias foram feitas a gente estava falando sobre isso hoje lá no nosso grupo, assim, algumas parcerias foram desenvolvidas entre categorias que normalmente não se bicavam por serem concorrentes. Então, você está falando aí do Nós, né, que foi feito tem Ambev, tem Heineken, tem Coca-Cola, tem PepsiCo e outras. E antes já tinha tido a dos bancos, né, que juntava Itaú e Bradesco e tal. Supermercado teve algum tipo de iniciativa que fosse comum a todos? Porque a gente teve lá... a gente teve uma tentativa que depois ela acabou não indo para frente em relação a doações, né, ações solidárias. A gente queria ter se juntado para tentar fazer um movimento juntos. Não funcionou. A criançada, vou te falar, viu? Vou te dizer. Ô, galera! É muito tempo. Ainda bem que dá para a gente editar. Rafa, Lipe, a mamãe tá gravando ainda. Não faz barulho aqui, não. Obrigada. Desculpa, Jô.
Tira isso aqui ou deixa, porque faz parte também essa coisa, a gente estava falando sobre isso, sobre a coisa olha, fazemos o que é possível. Vida como ela é. E é tão interessante, porque fazemos mais desse jeito. Porque antigamente tinha aquela história, se não dá para fazer perfeito, então não faço. Aí, muitas coisas deixaram de ser feitas com essa crença do se não for para fazer perfeito, eu não faço. E aí você não tem o aprendizado do fazer, né? E aí, talvez você não tivesse feito em 2 semanas que você colocou de pé a sua iniciativa, a primeira que você contou. Então, assim... A do televendas e do próprio sprint, né? A gente fez o sprint num domingo por telefone. Então, foi perfeito? Não, a gente, no começo vai... Mas se não fizer, você também não aprende, também não melhora. Total. Mas você tinha me perguntado sobre parceria, né? Eu acho que assim, a gente conseguiu no final, acho que a gente conseguiu no final fazer muito mais parceria com nossos fornecedores e com alguns parceiros do que com os nossos concorrentes, né? E eu lembro que no começo a gente tentou articular alguma coisa para fazer de forma conjunta algum tipo de ação que fosse de arrecadação, de solidariedade. Depois, a gente acabou não conseguindo fazer esse movimento conjunto, a gente acabou lançando a nossa própria iniciativa que chama Compra Solidária. A gente chamou todos os nossos parceiros, né, prestadores de serviço, até as agências, para contribuir, porque a gente queria arrecadar o volume maior possível para poder depois retornar em cestas básicas para as comunidades carentes. E a gente está fazendo isso através de 8 ONGs. Então, no fim, a nossa rede de relacionamentos, ela ajudou muito a viabilizar coisas que a gente não teria feito sozinho. O auxílio emergencial, por exemplo, um dos grandes parceiros foi a própria Cielo. Com as maquininhas na loja, a gente acabou fazendo comunicações juntos, porque também é uma maneira de potencializar as iniciativas, né? A gente fez um trabalho agora de máscaras solidárias, que a gente abraçou um projeto, estamos comunicando, e agora eu estou até oferecendo para outros varejistas também abraçarem esse projeto, porque o nosso objetivo é ajudar a sociedade e não dizer, olha, essa é uma iniciativa do Carrefour. Então, acho que a gente tem que trabalhar um pouco esse desapego em prol de uma postura altruísta, né? Nesse momento, é muito mais importante isso do que o nosso bem próprio, né? Do que a nossa reputação isolada. Que é o novo marketing, né, que eles estão chamando, porque assim é como aprender a lidar com uma pandemia dessas e saber exatamente o que é para você anunciar, o que não é, e como, porque depende muito da onde, com quem você está falando. Tudo bem você falar que você teve uma iniciativa X. Talvez em outros veículos, se você anunciar a mesma coisa e a mesma iniciativa, você pode ser visto como um aproveitador, né, naquele momento. Então, acho que tem vão ficar muitos aprendizados, eu acho, aí de muitas marcas durante esse período, que é importante, né? E eu acho que a colaboração, né, Jo, eu falei em várias lives que eu participei sobre esse valor, porque ele ficou muito latente durante a pandemia, e ela apareceu de diversas formas. Eu acho que no começo ela ficou muito evidente nas interações dentro da empresa, né? A gente nunca colaborou tanto um com o outro, a gente nunca teve um foco tão claro e um objetivo tão unificado, porque, você concorda? Tudo foi afunilando e o nosso objetivo era um só: manter as lojas abertas, ajudar o cliente a ter acesso ao que ele precisava, garantir que os nossos funcionários estivessem seguros e que o cliente também. Isso deu um norte para todo mundo e a gente começou a trabalhar de uma forma muito mais coesa e muito mais ágil, né? Eu acho que uma outra coisa que pode ficar como legado, a gente falou um pouco sobre a mudança no jeito de trabalhar. Eu acho, a gente estava caminhando e começando a pilotar home office no Carrefour, né? Para você ter uma ideia. Imagina agora, você quer um piloto melhor do que esse, né? Então, assim, agora a gente até se questiona se a gente não está sendo mais eficiente dessa forma do que a gente seria se a gente estivesse dentro da matriz, todo mundo enfiado. Muita gente questionando sobre isso, sobre produtividade, e também sobre
produtividade, resultado de uma liderança mais clara, de uma gestão de tempo melhor e, por incrível que pareça, de uma proximidade maior emocional, que é o que eu ia te perguntar agora, com os seus liderados, né? Sim. No final das contas, a relação é mais distante, mas tudo que a gente escuta é que ela se tornou mais próxima. Então, é uma coisa... Eu sinto bastante isso, né? Então, assim, eu tenho um time de mais ou menos umas 60 pessoas e eu tenho 4 diretos. Então, você imagina, de tempos em tempos, pelo menos uma vez por mês, eu junto 60, só que com o time direto e com o time abaixo dos diretos, eu estou praticamente todos os dias, né? Então, principalmente para o time de coordenadores, analistas, é uma oportunidade que eles não tinham antes no dia a dia, né? Eu estava muito mais voltada para as reuniões de Comex, né, de diretores para cima, do que de mim para baixo. E agora não, estou muito mais disponível a todo o direcionamento que a gente fecha nos comitês de crise, eu rapidamente já solto para o time, para eles terem a mesma direção, e a gente tem uma agilidade muito grande para seguir, e uma clareza de para onde a gente vai, né, que eu acho que num dia a dia de contato físico, interpessoal, isso acaba se perdendo. Né? E agora, assim, as reuniões que não são essenciais, elas não acontecem. Os projetos que não são urgentes, eles foram realmente parados, né, ou postergados. Então, os focos, de novo, eles ficaram muito mais claros. Isso dá um dinamismo e uma clareza para todo mundo que eu acho que mexe, inclusive, o ponteiro. Né? A gente está muito feliz com os resultados que a gente está conseguindo ter, apesar de toda a dificuldade. Né? E aí, a gente falou um pouco do que acontece por trás da coxia, né, nos bastidores mesmo. Eu acho que uma coisa que ninguém imagina no varejo físico essencial, eu até ouço muitas vezes alguém criticando, mas o supermercado continua aberto, esses caras estão cansados de ganhar dinheiro, né, são os únicos que estão surfando na pandemia. Só que ninguém para pensar que a gente também tem grupo de risco, que a gente também afastou funcionários desse grupo de risco, que a gente também tem que cuidar para os funcionários não serem contaminados, e esse medo é enorme de quem está lá na linha de frente, as pessoas estão expostas. Claro. Então, o cuidado psicológico, ele é infinitamente maior, né, no nosso caso, para quem continuou com loja aberta. Então, tem um lado bastante difícil. Isso sem contar em todo o investimento que a gente está fazendo para garantir as iniciativas que estão lá na loja. O álcool gel para todo mundo, tudo que a gente colocou de sinalização, de distanciamento, a gente está controlando a temperatura de quem entra na loja, a temperatura do funcionário. Não, tem protocolo mudou, né? Você teve que estabelecer novos protocolos, ponto final, né? Tanto para quem trabalha, quanto para quem usa, para quem entra, né? Exatamente. Seja em qual for a loja. Exatamente. Não deve ser fácil. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. Bom, trazendo de volta um pouquinho eu quero agora sair um pouco da pandemia e entrar nesse período de transição que vai ser quando as coisas voltarem. Dentro de comunicação, o que você acha que você mais aprendeu que vai ficar aí mais para frente? E, se você puder dizer, quais vão ser seus próximos passos? Quando que você acha que se estabiliza o tipo de comunicação que você fazia antes, de agora em diante? Porque, evidentemente, que nas datas especiais, principalmente as grandes datas de varejo, normalmente exigem um tipo de comunicação que, nesse momento, está difícil de fazer. Está todo mundo fazendo coisas muito parecidas, né? Que é o que é possível. Você bota uma entrega lá para as pessoas e vai tentando dirigir desse modo e tal. Mas me parece que os protocolos está se formando um novo, está se criando, a SPCine está fechada junto com o governo para criar um novo protocolo para eventualmente abrir para esse segundo semestre a gente ter essas opções novas opções reinventadas, assim como os protocolos de quase todas as empresas, mas que possam gravar outras coisas. Você outras formas de produção, né? Eu acho que isso... Da sua expectativa para o segundo semestre? Jo, o que aconteceu com a gente, assim, a gente já tinha um roadmap que era bastante ousado de transformação digital.
né? E o marketing era uma parte que compunha esse todo de transformação do Carrefour. A gente já vinha investindo bastante nessa transição e principalmente muito ancorado na questão de dados, né? Que foi uma coisa que você tocou em algum momento. Para a gente, isso já é uma realidade, né? Então, a gente já vem investindo desde 2017, quando a gente lançou nosso programa de relacionamento, a gente já vem acompanhando muito mais de perto o comportamento de cliente, a gente vem construindo o nosso Big Data, a gente vem conseguindo analisar muito mais aquilo que está acontecendo lá na ponta com base em dados. E o uso de dados para marketing é o ingrediente essencial para a gente poder fazer a transição para canais digitais, né? Então, não é à toa que a gente já falava que dado é o novo petróleo, né? Para nós, que agora a gente pode acelerou. dizer que não é mais o novo petróleo, né? Porque o petróleo tá mal das... Tá meio... Agora a gente tem que batizar ele. É o novo ouro. Talvez ele virou papel higiênico agora, o dado. É isso aí. É isso aí. Né? Pode ser uma analogia legal para a pandemia. Excelente. Mas o que a gente está vendo nesse momento é que tudo aquilo que a gente já vinha construindo e planejando, a gente agora, de fato, está colocando em prática. Por quê? Na nossa estratégia, a gente tomou uma decisão até em prol do próprio cliente, que foi deixar de fazer aquelas ofertas super de curto prazo, de validade de um dia, que a gente anunciava na televisão, porque a gente não quer gerar aglomeração. Então, eu não posso fazer uma oferta agressiva que dura um dia, porque eu vou lotar a nossa loja. Não tinha pensado nisso, é isso aí. Era totalmente contraditório, né? A gente está pregando anti-aglomeração e a gente faz um hard sell super agressivo, não dá. Nossa, então, a gente saiu completamente desse tipo de estratégia. A gente continua tendo ofertas, mas definitivamente os canais digitais viraram os nossos canais de divulgação para esse tipo de assunto, que também já era um movimento esperado quando a gente pensa na personalização, né? Canal digital é o lugar onde a pessoa, se ela for atingida, impactada, ela quer ter alguma oferta que tem a ver com o comportamento dela. Interessa para ela, claro. Né? Então, você não quer receber pelo seu celular um push no aplicativo do Carrefour de um produto que você não consome. Não faz muito sentido. Não. Então, a gente empurrou agora essa agenda com muita força. Porque já que a gente está fora da televisão, já que a gente não está distribuindo o folheto impresso, e que também já estava no nosso roadmap, descontinuar gradualmente esse tipo de canal, principalmente o folheto, por conta da ineficiência da distribuição porta a porta. Gente, o que se gasta em folheto de supermercado é um troço muito louco. Imagina o seguinte, né? Vou te dar uma ordem de grandeza, e aí abrindo um pouco a nossa cozinha. Para a gente distribuir um folheto impresso, custava por pessoa impactada, né, considerando inclusive a ineficiência dessa distribuição, só 20% realmente chega na mão das pessoas. Considerando tudo isso, o custo de um folheto é R$1. A gente consegue hoje operar o nosso canal de WhatsApp, que a gente tem uma assistente virtual, que é a Karina, com quem o cliente pode interagir a qualquer hora que ele quiser, ele pede, ela manda o folheto para ele, isso me custa 10 centavos. Então, assim, não dá para... É 10 vezes mais barato, 1000 vezes mais eficiente, e eu tenho todas as métricas. Eu sei que é a Joana que está recebendo meu folheto, eu sei que loja a Joana vai, então eu mando para ela o folheto daquela loja, e mais para frente, a gente, inclusive, pode mandar só as ofertas que te interessam, né? Então, assim, essa é a evolução. E o que aconteceu foi que a pandemia potencializou tudo isso, né? Ela foi um catalisador dentro de uma estratégia. Porque assim como os folhetos, também você fazia negócio com quem está no folheto, né? Então, assim, você também tem uma ajuda dos seus fornecedores. E agora você pode ter essa relação com os fornecedores de um outro jeito, mais específico pelo digital. É uma nova contrapartida. Da mesma forma que a gente pode fazer isso também em mídias digitais mais massivas, como o YouTube, por exemplo. A gente sabe que a audiência do YouTube, ela já significa a segunda emissora de TV no Brasil. Então, a gente consegue mostrar, ao invés de eu colocar esse filme na televisão, eu posso colocar no YouTube, eu consigo medir, eu consigo pagar só para a pessoa que assistiu o filme inteiro. Então, assim, eu tenho outras formas de executar, de mensurar e garantir que está dando resultado. O que também não quer dizer que a gente deveria ignorar a televisão ou os canais tradicionais. Eles têm o seu papel. A gente, por exemplo, agora, com auxílio emergencial, a gente optou por anunciar no rádio,
porque boa parte da população que é de classe média ou classe média baixa está escutando rádio, essas pessoas estão dentro de casa ou muitas vezes estão indo para o trabalho, então assim, ainda existe uma audiência considerável desse meio e a gente está usando. Sim, então, a pirâmide social do Brasil ainda tanto a televisão quanto o rádio ainda dão oportunidades para tiros de canhão muito interessantes, né? E não só em propaganda, mas em product placement, em uma série de outras oportunidades, algumas até novas que estão surgindo, porque eles também estão tentando que se reinventar, né? Os grandes veículos. Exatamente. E aí, assim, tem uma frase que eu gosto muito, que é a do David Velez, que é do Nubank, que ele fala, né? A inovação é produto da escassez. Sem dúvida, a gente está apertando os cintos nesse momento, porque a gente sabe que o que vem pela frente vai ser bem desafiador. E aí, quando a gente fala de crise e recessão, se por um lado agora a gente teve um salto de vendas, porque a gente está numa atividade essencial e tudo mais, na hora que a crise vem, e vem pesada, pelo que a gente está prevendo, as pessoas também deixam de consumir ou reduzem ao máximo o consumo delas. Então, a gente tem que apertar os cintos. Para isso, a gente está focando muito nos canais que mostram que eles são muito mais eficientes e também naqueles em que a gente possa construir um relacionamento mais duradouro com os clientes. O varejo tradicional, por anos, né? Eu até ia comentar com você, Clube de Criação está fazendo 45 anos, o Carrefour também faz 45 anos esse ano. Eu achei que era fazer uma festa juntos. Eu ia falar isso para você, mas achei que tinha sido no ano passado. Então, já que é nesse ano, depois a gente vai conversar para o Carrefour. Jô, a gente imagina. Os 45 anos, porque é super importante. Vai ser muito legal essa história. E a gente, né, no clima da colaboração, a parceria, a contrapartida, a gente tem que fazer uma festa juntos. Nós vamos fazer uma festa virtual, que é o que está dando nesse momento. Total. Mas o que eu ia falar de varejo tradicional é assim, imagina que a gente está há 45 anos no Brasil e a estratégia do varejo até então, ela sempre foi muito focada em atrair muita gente, né? Atrair as grandes massas através de canais tradicionais para gerar a venda do curto prazo. O que a pandemia está acelerando do ponto de vista de estratégia Carrefour é que a gente passou a ter um olhar muito mais sobre como é que a gente constrói relacionamento, como é que a gente aumenta a fidelidade, como é que a gente estabelece essa conversa e agrega valor na vida das pessoas. E eu acho que isso é uma coisa que vem para ficar dentro da nossa estratégia aqui no Brasil, né? E faz muito mais sentido mesmo. Uma outra coisa que eu acho super curiosa, que eu me toquei esses dias, estava numa live com um diretor da Ambev e a gente começou a falar dessa coisa de mídia tradicional, mídia digital e tal. A gente fez mídia massiva e tradicional por muito tempo sem conseguir medir muito resultado, né? Os dados que a gente tem é a audiência, né? Que dá para comparar isso talvez com o impacto ou com o alcance das mídias digitais, mas ninguém nunca conseguiu dizer se a pessoa que estava assistindo a novela foi para minha loja ou não foi. Já nas mídias digitais, eu consigo saber se a pessoa foi impactada pelo meu filme. Não tem. O funil, você não tem o funil, né? Você não consegue acompanhar, fazer toda... Na mídia tradicional, eu não tenho essa possibilidade. Agora, em boa parte das mídias digitais, e ainda mais nos canais próprios nossos, que é o aplicativo, o WhatsApp, ou até mesmo e-mail, que a gente tem uma taxa de abertura super alta, por incrível que pareça, eu consigo saber exatamente a pessoa que eu impactei, o produto que eu ofereci e se ela comprou aquele produto ou não. Então, você imagina para a indústria a oportunidade de mensuração de ROI que isso traz, né? Eu acho que é uma janela que a gente abre agora e tem um potencial gigante só para crescer. Esse tipo de contrapartida para a indústria ou esse tipo de casamento, né? De ação cooperada, que é o que a gente chama normalmente. Embora, de novo, eu ainda acho que durante muito tempo, se souber usar, será E e não será O. Eu também acho. Vai ter sempre, porque tem determinadas coisas em que você, tendo a oportunidade... Outra coisa que também se discute muito é essa coisa, quando eu estava falando da produção, eu não estava falando diretamente da produção
para o filme de TV, né? Eu estava pensando na Uhum. produção do filme que hoje, que vai para o digital, ele precisa ter muitas vezes a mesma qualidade ou melhor, porque é o público, é o mesmo público, você só está sendo mais específico, encontrando melhor e qualificando, né? Justamente por saber onde eles estão, exatamente com quem você vai falar. Agora, onde você vai atirar. Agora, a qualidade de produção que empresta ao seu produto qualidade também, isso não importa qual é a plataforma que você for usar, né? Então, assim... Eu acho que esse é até um ponto curioso, porque a gente acredita não, é só constatar o comportamento das pessoas quando elas navegam pelos canais digitais. O índice de retenção de mensagem nos canais digitais, ele é infinitamente menor do que nos canais tradicionais. Então, o fato de você estar usando o canal digital não significa que você pode usar uma produção pior. Pelo contrário, você tem que ter uma sacada criativa e uma forma de não produção... Não só a produção, mas a criação, qual é o argumento? Porque você está no meio você está no universo, o cara fez assim, ele se distraiu e tchau, entendeu? Né? Então, assim, para eu chamar a atenção da pessoa nesse tipo de canal, é muito mais desafiador do que era no passado, onde eu tinha quase que a garantia de todo mundo estar lá sentadinho assistindo a novela juntos. Então, assim, o desafio é infinitamente maior. E aí é que eu acho que entra a história da criatividade, né? Uma das coisas que a gente falava até antes da pandemia, e que para mim é uma constatação agora, é assim, essa somatória de criatividade, inovação, né, na forma de impactar as pessoas, somado com a inteligência de dados, eu acho que esse é o casamento que veio para ficar. E isso vai valer também na complementariedade dos meios, que foi como você falou. Dependendo do objetivo que a gente tem, quando eu preciso gerar um recall muito rápido, que foi o que aconteceu no começo da pandemia, eu precisava da televisão. Com o passar do tempo, a gente fez, sei lá, acho que umas 5 ou 6 veiculações, a gente foi percebendo que as grandes mensagens, elas já tinham sido dadas, elas já tinham sido retidas, e aí a gente conseguiu trabalhar muito mais com os outros canais. Eu não precisei insistir tanto na televisão, até porque chega uma hora que o próprio cliente já está cansado, né? Ela vem o Carrefour de novo, com esse cartelado, me dando mais alguma orientação. Agora é a temperatura, já foi a distância. Então, assim, a gente percebeu que dava para migrar de um canal para outro, mas eu ainda acredito muito na complementariedade de canais. E eu acho que grandes mensagens ainda vão requerer canais muito mais massivos, de grande audiência, e a continuidade da conversa e a recorrência de relacionamento, ela pode se dar cada vez mais através dos canais digitais. É nisso que a gente acredita. E um não se alimenta do outro. Você pode anunciar na TV uma coisa que começou essa conversa de forma poderosa no digital, que é o caso do que você fez com o vizinho que ajudou né? Assim, o comportamento, muitas vezes você consegue ter a leitura do comportamento no digital, mas pode reproduzir de uma forma maior em outros meios, enfim. Não existe mais essa ordem, né? Antigamente eu me lembro que tinha a história do sai da TV e desce para o digital, aí depois veio a coisa do faz o teste no digital e sobe para a TV. Acho que não é isso. Eu acho que dependendo do que você for fazer, você vai se alimentar em um lugar e pode repercutir em outro, né? Acho que é sobre não tem mais uma regra, né? Mas sem dúvida nenhuma, eu acho que os canais digitais eles têm sido grandes geradores de insights. De conversa, eu acho que isso sem dúvida nenhuma. E a outra coisa que a gente fez, a gente estabeleceu quase a nossa régua do que pode reverberar, independente do canal, ela passou a ser o digital, porque você tem, como eu estava comentando, né? Como a retenção é muito mais difícil, como chamar a atenção é muito mais difícil, se eu conseguir emplacar bem uma campanha no digital, ela pode ir perfeitamente para a TV e ela vai funcionar, né? Em geral, isso acontece. Cada vez mais os testes são feitos assim. Bom. Então, vamos finalizar, porque eu estou amando a conversa, mas os meninos já não estão aguentando mais aí. Você viu a barulheira, né? Gente, olha. Me conta uma coisa, então tá, só para finalizar aqui, a última coisa. O que você mais sente falta? Eu sei que você está super bem coberta aí, que você está em Ribeirão, está conseguindo já usufruir quase de uma vida normal, mas assim, o que vai mais te fazer falta com essa pandemia ou que você queria que voltasse rápido a ser como era antes? Jo, eu acho que assim, por mais que a gente eu sinto que eu estou mais próxima das pessoas,
eu particularmente sinto falta do contato físico, né? Eu acho que nada substitui aquele momento de um café que você chama alguém para conversar. Eu acho que para ter conversas mais difíceis ou até para saber como é que o time está, eu tenho feito, né, meus follows individuais com os diretos, eu vejo que a conversa não é igual, né? Quando você pergunta como é que você está, eu acho que até pela objetividade dos fóruns digitais, das reuniões que são feitas pelo digital, as pessoas assumiram isso e elas já não têm mais aquela interação que a gente, até como latino e brasileiro, está acostumado, da pessoa se abrir um pouco mais, falar um pouco como é que ela está se sentindo. Então, eu sinto falta dessa coisa que o físico traz para nós, que é um pouco mais de intimidade, é um pouco mais de abertura, de transparência, de abrir o coração. Então, eu acho que isso faz falta. E eu sinto, né, particularmente falta do contato com as lojas, né? Então, por exemplo, uma das dificuldades que a gente teve, aí falando do ponto de vista de trabalho, a gente tem concebido muita comunicação para aplicar nas lojas, mas geralmente a gente testa isso e vai na loja para ver como é que ficou. Então, você ter que conceber alguma coisa que vai ser aplicada sem você ter essa noção real é muito difícil. Aí, outro dia, o head do Hiper me liga e fala assim, Sil, nossa loja está parecendo um burro de cigano. Eu falei, por quê? O que aconteceu? Não, porque não tem mais aonde pendurar a coisa. Eu falei, então, a gente vai perdendo um pouco a noção. E aí tivemos que organizar um mapa, ainda que ele fosse virtual, tive que pedir para eles fotografarem como é que ficou, para a gente voltar a ter a noção concreta da coisa, né? Então, eu acho que a pandemia trouxe muita coisa positiva. Eu, particularmente, tenho até gostado de trabalhar em home office, né? O contato com os meus filhos, acho que nunca foi tão legal, nunca vi eles tão felizes de ter os pais 100% do tempo próximos, né? Mas eu acho que a gente tem desvantagens também profissionalmente de ver as coisas acontecerem ou de ter realmente esse contato mais próximo com o time e até mesmo com os pares, né? Os pares, os chefes e tudo mais. Bom, outras temporadas ainda virão dessa nossa aventura aqui, essa série Covid, que a gente espera que se encerre o mais depressa possível. Já tem países aí fazendo, já tendo uma quase completa... acabou completamente. Eu estava falando com uma amiga em Hong Kong. Sim, agora, uma retomada total. Que já são 25 dias sem aparecer nenhum caso. E que da última vez foram 23 dias, aí no dia 24 apareceu, aí começa a contar tudo de novo. Então, assim, a gente vai ficar nessa coisa, né, durante bastante tempo, mas até que venha a vacina. Mas são os capítulos que a gente tenta, de fato, tirar o melhor deles para sair ali na frente com novos aprendizados, né? Eu acho que é um pouco isso. Para mim, assim, o maior aprendizado de todos, que eu acho que eu nunca vou esquecer na vida, eu nunca tive tanto contato com aquilo que realmente era o essencial para mim, né? Então, eu acho que se teve uma coisa que me pegou de cara, foi perceber que realmente o essencial é simples, as coisas que realmente têm valor, elas estão muito próximas, né, de nós, e acho que eu vou dar muito mais valor para isso a partir da pandemia, né? Quando a gente voltar, mesmo que seja gradual, eu acho que esse é um momento que eu provavelmente nunca vou esquecer. Muito bom, vamos em frente. Quero te agradecer mais uma vez, foi super bacana o papo. Dá um monte de insight para um monte de gente e, de algum modo, todo mundo está relacionado à indústria de alimentos, porque então são curiosidades que servem para todos e que de alguma forma podem ser aplicadas aí. A gente te agradece. E vamos fazer 45 anos do Carrefour junto com o Clube de Criação, falaremos sobre isso em seguida. Por favor, bora lá. Muito grande, querida. Beijão, Jô, adorei. Um beijo. Beijo.